Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula da unidade 1 do módulo 2 da disciplina de Marketing Socioambiental. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. Bem, então, nessa disciplina, no nosso primeiro módulo, nós falamos sobre o marketing social e o nosso segundo módulo agora vai compreender os assuntos relacionados ao marketing ambiental. Então, nessa primeira unidade, nós temos como título Marketing Ambiental e o Mercado Verde. O objetivo de aprendizagem desse módulo é explorar o mercado verde e investigar as estratégias que as empresas adotam nesse mercado. Então, falamos já sobre o marketing social. No âmbito do marketing ambiental, nós temos também o chamado mercado verde, né, que é uma linha de produtos, uma linha de consumo, vamos dizer assim, em que os consumidores eles têm essa preocupação com questões ambientais, e isso pode, né, e geralmente é também repassado como um atributo importante para a compra dos seus produtos. Isso pode acontecer com diversos tipos de produtos, então roupas, alimentos. Então, geralmente eles vão prestar atenção na forma de produzir, na marca da empresa e na imagem que ela passa para o mercado. Então, de maneira geral, nessa nossa segunda unidade, ou melhor, nesse segundo módulo dessa disciplina, nós falaremos das questões relacionadas a esse grande marketing ambiental, esse grande mercado verde. Então vamos lá, né? Falando inicialmente o que é marketing ambiental. Então, as raízes da problemática ambiental estão geralmente relacionadas à produção e consumo que geram resíduos em uma taxa maior que a capacidade de assimilação pelo meio ambiente. Então, o mercado verde, essa grande área de estudo, ou essa grande área de consumo, né, esse grande setor de consumo que envolve muitos produtos, né, que tem essa característica verde, isso tudo começa com a ascensão da importância que as pessoas começam a dar e perceber sendo importante para a sustentabilidade, né? Então, o que é a sustentabilidade? É a capacidade da gente utilizar um recurso, seja ele qual for, de maneira que ele não esgote, e aí eu tenha também esse recurso para uma próxima geração, tá? Então, isso é sustentabilidade, quando eu utilizo qualquer tipo de recurso, mas em uma taxa em que ele vai se renovando, de maneira que as próximas gerações também tenham condições de usufruir. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, nós temos geralmente o tripé da sustentabilidade. O que é esse tripé? É a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. Então, são esses três dimensões do tripé da sustentabilidade. Todos eles têm a mesma definição. Olha, eu estou usando um recurso sabendo que em uma taxa em que há renovação ou em que eu garanta que esse recurso poderá ser utilizado no futuro, né? Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade ambiental, é justamente essa preocupação. Então, quando eu tenho um processo produtivo ou ainda um consumo tão acelerado, um processo produtivo tão poluente, vamos dizer assim, em uma taxa em que eu poluo mais rápido do que a capacidade que a natureza, né, tem de se regenerar, então isso é um processo que é insustentável. Em algum momento isso aí vai colapsar e em alguma futura geração, né, que pode ser a próxima ou algumas mais para frente, enfim, elas não terão mais condições de utilizar aquele recurso. Então toda essa discussão ela começa com esse entendimento da importância da sustentabilidade. Qual é a importância? É que nós tenhamos recursos, seja eles quais forem, para as próximas gerações. Então, isso é muito importante do ponto de vista ambiental, logicamente, porque toda essa questão ambiental ela vai impactar na nossa qualidade de vida, né, em último caso, porque se nós tivermos um planeta sem recursos naturais, sem água em boas condições, né, com ar muito poluído, isso é ruim para todo mundo, não tem mágica nisso, né? Então, essa realização, esse entendimento da importância desse conceito foi o que iniciou, né, os debates sobre o mercado verde, e aí gerou também nos consumidores, né, que já tinham ou que têm mais propensão a esse tipo de preocupação, uma tendência de consumo, de buscar produtos que sejam produzidos de maneira sustentável. O que é isso? Produzido de maneira sustentável, produzido numa taxa em que os recursos utilizados não são explorados, vamos dizer assim, né? Então há tempo de recuperação da natureza, né?
Isso é muito importante do ponto de vista ambiental, mas também dos outros tripés da sustentabilidade. A gente vai pensar na sustentabilidade econômica, né? É a mesma lógica. Então, eu vou utilizar os recursos financeiros numa empresa, por exemplo, de maneira que eu tenha caixa para que eu consiga sobreviver ao longo do tempo, né? Não adianta eu ter um sucesso empresarial de 6 meses e falir, não resolveu nada, né? Então, eu tenho que ter essa perpetuidade, né? Essa ideia de que você tenha condições para que as próximas gerações, ou que o futuro também consiga usufruir daquele recurso, daquele benefício, né? Então, tudo começa com isso. Quando eu tenho uma alta produção, uma produção muito poluente, que gera muito resíduo, ou um consumo também que gera muito resíduo. O que é um consumo que gera muito resíduo? É lixo, por exemplo. Então, uma discussão que aconteceu durante a pandemia foi justamente os resíduos dos pedidos, né? Então, muitos de nós, né, se não quase todos, tivemos que fazer compras online ou compras à distância. E aí todo produto que chega na sua casa, ele chega embalado, né? Independente do tamanho da embalagem, do tipo, ele chega com alguma embalagem, ele vem protegendo aquele produto. E aí você tem um grande volume de resíduo de plástico, de isopor, de papel, enfim, de embalagens desses produtos que eram comprados, né? Então, essa questão do resíduo também tem a ver com isso, né? Daquilo que vai gerar de lixo após o consumo. Até mesmo o próprio produto, que pode ser jogado fora, enfim, coisas nesse sentido, tá? Então, esse é o grande pano, né, geral, vamos dizer assim, plano geral, melhor dizendo, que vai dar o início, o pontapé inicial dessa discussão sobre a importância do mercado verde, do mercado ambiental e dessa questão estar sendo inserida ao longo das empresas e de diversas áreas. Então, essa questão hoje do mercado verde, do mercado ambiental, ele não está relacionado com apenas um setor, com apenas um produto, ele é algo que pode estar relacionado com vários e vários tipos de produtos diferentes, tá? Então, se o marketing nas empresas ele foi responsável, seja geralmente em parte, né, pelo maior estímulo à produção e ao consumo, o que vai agravar a problemática ambiental, o mesmo marketing ele também tem o potencial de minimizar esse problema, né? Como? Por meio da adoção de estratégia de marketing ambiental. Então, se a gente for pensar que parte do papel do marketing é justamente incentivar o consumo, uma vez que a propaganda, as promoções, elas têm essa finalidade, seja que o consumidor ele tem interesse, ele reconheça uma nova necessidade, ele queira comprar um produto, ele queira trocar o produto que ele tem por um novo, por uma nova versão, né? Então, há um estímulo ao consumo, sem dúvida nenhuma, né? E isso é natural, né? A gente não está nem falando de algo antiético aqui, não, faz parte do marketing, incentivar o consumo, né? Fazer as empresas venderem, faturarem, é um papel natural. Esse incentivo, em alguns momentos, para algumas empresas, pode ter sido exagerado também, lógico. Mas o ponto aqui existe esse incentivo. Então, da mesma forma que o marketing ele tem esse potencial de incentivar o consumo, né? De despertar ou de fazer que o consumidor perceba que ele tem uma necessidade e relacionar essa necessidade com a compra de determinado produto, da mesma forma, o marketing também tem um poder de influência, vamos dizer assim, para o bem, né? É difícil de falar sobre para o bem, que dá a impressão que é bem versus mal, que você consumir é uma coisa ruim, não é o ponto aqui, né? Mas no sentido de bem que você tenha um processo produtivo mais sustentável e até mesmo um consumo mais sustentável. Então, o marketing ele também tem esse potencial de gerar uma mudança de atitude, de intenção e até comportamental no consumidor, via suas estratégias promocionais e de comunicação, para gerar também um comportamento que seja mais responsável do ponto de vista ambiental. Então, essa é a lógica pela qual nós vamos conversar agora sobre o marketing ambiental e as estratégias que as empresas podem adotar nesse sentido. Então, o marketing ambiental é uma mudança, né, na forma das empresas fazerem negócio, pois ela exige que elas tenham responsabilidade e compromisso ambiental, né? Então, quando a gente fala sobre marketing ambiental, significa que eu tenho na empresa, seja no processo produtivo, onde é mais facilmente visualizado, né, mas em qualquer prática da empresa ela tem essa preocupação com a questão ambiental envolvida, né? Então,
O que isso significa? Que ela tenha esse senso de responsabilidade e compromisso ambiental, ou seja, que ela vai adotar práticas sustentáveis, né? Então, quero deixar isso bem claro para vocês, bem prático na cabeça de vocês, esse conceito. O que é algo ambientalmente responsável? É algo que seja sustentável. O que é sustentável? Eu posso usar o recurso, posso utilizar o recurso, mas eu vou utilizar numa taxa em que ele se renova mais rápido do que eu gasto, ou eu uso numa taxa baixa o suficiente para que eu não tenha não esgote aquilo, né? Isso é ser responsável, isso é ser sustentável, tá? Então, o marketing ambiental ele vai também representar o conjunto de informações que são enviadas ao consumidor, né? Então, quando a gente fala sobre marketing, o que é o marketing, né? O marketing é o elo de ligação entre a empresa e o consumidor, né? E não só entre o consumidor, mas entre o mercado de maneira geral, todo mundo que está externo à empresa. Então, ela tem esse importante papel que, pensando no composto mercadológico, né, que vocês vão examinar lá na frente, quando a gente for falar sobre a nossa atividade extensionista, então no composto mercadológico nós temos a promoção, né? Dentro dos 4 P's temos o P da promoção. Então, que é o papel dela qual é? Justamente a comunicação com o consumidor, né? Então, o marketing verde, ele também ele compreende, né, esse processo de comunicação para o consumidor de informações que tenham essa pegada verde, né? Ou essa preocupação com a questão ambiental, né? Ou com a sustentabilidade ambiental, né? Então, o que pode ser comunicado? O produto e o sistema produtivo, né? Então, quando a gente pensa numa empresa que produz produtos tangíveis, não é um serviço, isso aqui talvez seja muito mais fácil a gente visualizar, né? Por quê? Porque você tem um gasto de energia, você tem gasto de água, você tem resíduo ou lixo que vai ser gerado disso, você tem aqui uma série de coisas que a gente consegue já mais facilmente visualizar o impacto ambiental, né? Eu posso ter, inclusive, aí algum tipo de poluente, enfim, coisa desse tipo também. Então, a empresa que tem essa pegada verde, ou que tem a necessidade ou a intenção de comunicar algo para o consumidor que demonstre que o seu produto ele é mais responsável, ela pode falar sobre pelo seu sistema produtivo, né? Falar sobre isso. E aí, lógico, né? Você vai ter produtos que são eventualmente mais poluentes do que outros. Mas mesmo em um setor mais poluente, você pode, como empresa, adotar práticas mais sustentáveis e divulgar isso para o consumidor. Então, pensando assim, se eu fosse comparar todos os produtos, esse aqui pode ser mais poluente do que este. Agora, quando eu olho este setor e os produtos que estão produzidos aqui, esse aqui, então, ele é menos poluente que a maioria deles. Então, isso aqui pode ser comunicado para o consumidor. E nós já percebemos, vamos falar sobre isso ao longo dessa videoaula, que existe um conjunto de consumidores que busca justamente esse atributo. Inclusive, alguns estão dispostos até a pagar mais quando sabem que o produto ele tem esse tipo de característica, esse tipo de atributo, tá? Então, esse é um primeiro ponto aqui. As empresas também podem, né, enviar para o consumidor as ações que ela faz junto ao meio ambiente. Então, qualquer tipo de ação desenvolvida, então vai ter um dia que a empresa vai, sei lá, plantar árvores com base na quantidade de produtos vendidos, ela faz alguma ação específica, tudo isso aí pode ser também, inclusive deve, ser divulgado para os consumidores e para todas as pessoas interessadas na empresa, né? O que mais que ela pode informar para o consumidor? Orientações sobre como utilizar o produto de forma mais eficiente, né? Então, a empresa e a comunicação, né, das empresas, elas também têm cada vez mais esse caráter educativo, né, de informar o consumidor é importante. Primeiro, né, qual que é o primeiro ponto de educação, de informação? É justamente sobre a importância dessa questão ambiental, né? Então, nem todo mundo tem clareza disso, nem todo mundo entende o que é sustentabilidade, né? Então, quando a gente explica para uma pessoa que a sustentabilidade é justamente, você pode utilizar o recurso, mas numa taxa que não vai acabar, né, para que os seus filhos, seus netos possam usufruir, a grande maioria das pessoas vai ver isso com todo sentido, né? Acho que poucas pessoas vão achar que, não, eu tenho que gastar tudo aqui, e eu não estou nem um pouco preocupado com o futuro, né? Isso vai ser uma minoria, eu imagino. Então, muitas vezes, a questão é educativa, é informar do que aquilo se trata, né? Qual é o ponto daquele produto, daquela campanha verde que está sendo conduzida. Então, você tem um processo de comunicação sobre a questão ambiental, que é muito importante, que é feita pelas marcas, mas também feita pelo governo, por organizações não governamentais, né? Mas, enfim, você tem um processo educativo nesse sentido. E pensando no produto, ou nos produtos de forma mais específica,
você também pode ter um processo educativo de como usar aquele produto, como descartar a embalagem, como ela deve ser jogada fora. Então, também são questões mais pontuais ou mais práticas que também podem ser passadas para o consumidor, para que aquele produto ele gere menos resíduo, ele gere menos problemas ambientais, né? Então, também tem uma comunicação relacionada com isso. Também posso informar sobre reutilização, reparação, reciclagem e descarte, né, se for o caso. Então, também pensando que, do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade, se eu fico mais tempo com um produto, eu vou estar gerando, na média, menos resíduo, né, não tem tanto lixo frequente, então também posso informar sobre reutilização, reparação, então como é que eu posso reaproveitar algo que eu já tenho, né, sem necessariamente jogar fora e comprar outro. Também pode ser algo a ser ensinado, e aí, lógico, né, isso vai de um posicionamento da empresa como um todo, né? Se a gente for pensar como empresa, né, talvez, para mim, empresário, seja melhor que o produto seja jogado fora e que seja o consumidor compre outro, porque eu estou fazendo uma nova compra, uma nova venda, né? Mas aqui você tem uma empresa que tem essa preocupação ambiental, e aí até o próprio processo produtivo ele vai ser diferente. Se eu quero um produto que seja durável, provavelmente ele vai ser mais caro para produzir, isso vai ser repassado para o consumidor, vai ser um produto mais caro também do que a média do mercado, ou ele vai ser mais caro do que um produto menos durável, né? Então o consumidor já está comprando algo que ele sabe que vai durar mais tempo e que vale a pena consertar, por exemplo, né? Então vocês percebem que é toda uma construção de imagem de produto que são diferentes, né? Aqui eu estou numa lógica de, quebrou, compra novo, é mais barato porque ele é menos durável. Então é uma lógica de construção de imagem de marca e até de construção do produto em si. E por aqui eu tenho outro caminho, que é outra lógica. Então, a questão ambiental, lógico, ela está envolvida, ela é importante. Mas se a gente for pensar na própria questão sobre durabilidade e qualidade técnica do produto, só aqui você já tem um apelo para o consumidor. Então, meu produto ele é mais caro porque ele dura mais. Se ele quebrar, ele pode ser consertado de maneira fácil, vamos dizer assim. Então, você vai ficar com ele por muito tempo, por isso ele é mais caro, tá vendo? Então, você tem toda uma construção que também tem um apelo ambiental, porque gera menos resíduo, mas até você pensar do ponto de vista do consumo, você vai ter outras questões que também vão ser levadas em consideração, né? Então, isso é interessante a gente observar. Um conceito de marketing no qual a minimização dos impactos ambientais tem importância fundamental na satisfação das necessidades dos consumidores, bem como na realização dos objetivos da empresa. Então, o marketing ambiental ele tem esse cerne, a minimização dos impactos ambientais, né? Então, quando isso é algo importante para a empresa e para o consumidor, faz parte das necessidades e desejos dele, né, que ele tenha isso realizado, então eu tenho uma pegada ambiental clara para comunicar, né? Então, se a gente voltar agora num exemplo, né, do produto de alta durabilidade, qualidade, mais caro. Se eu vou só por esse lado, ele já vai trazer um impacto ambiental, sem dúvida nenhuma, um impacto positivo, né? Porque eu vou gerar menos resíduo. Agora, se além dessa questão eu também vou comunicar de forma explícita e vender também, de certa forma, esse benefício ambiental, aí sim eu estou falando sobre o marketing ambiental. Aí ele se torna um produto verde verdadeiramente, porque eu tenho esse atributo relacionado com ele, né? Então, eu tenho justamente essa característica sendo propagada para o consumidor, né? Então, o marketing ambiental ele vai assumir tanto a parte da característica inerente ao marketing social, como do marketing comercial, né? E aqui vamos diferenciar, do ponto de vista conceitual, esses dois termos. Então, o que é o marketing social? Ele vai adotar os novos valores da sociedade, como preocupação com o meio ambiente, otimização dos recursos naturais e preocupação com as gerações futuras. Então, o marketing social, ele tem esse grande assunto a ser tratado, né? Esse grande ponto aqui que ele é relevante para a empresa, para a comunicação, para o consumidor. Então, isso aqui vai ser um assunto a ser discutido. O marketing comercial ou tradicional, ele vai inserir mais especificamente a variável meio ambiente como um requisito de competitividade para as empresas, ao incorporar a demanda pelos chamados produtos verdes. Então, aqui eu tenho como interesse principal do produto verde a comercialização, vender esse produto para o consumidor, né? Isso como um atributo importante ou um argumento importante de venda, né? Então, essa é a diferença básica desses dois conceitos aqui, né? A finalidade ou aquilo que está sendo focado em primeira mão.
que é um produto verde? Então, é todo aquele que é considerado ou que considera as questões ambientais em sua produção, consumo e descarte. Então, como eu já mencionei, ele pode ser qualquer tipo de produto. Você pode ter alimentos que têm essa pegada verde, por ter sido uma produção mais sustentável, roupas, né? Então, você tem no mercado de roupa ou de fashion, né? Isso é bastante claro quando você tem, por exemplo, o Fashion Fest, né? O que é isso? Você tem roupas que você compra, a ideia é que ela dure pouco. Né? Então, você vai comprar, vai usar algumas vezes e vai descartar. Né? Então, é uma roupa rápida. Então, isso é uma roupa que ela não é produto verde, né? Não tem uma pegada de sustentabilidade. Você pode comprar uma roupa de um material melhor, que vai durar mais tempo, que você vai poder lavar várias vezes, ele não vai sumir, não vai destruir. Né? Então, você tem uma pegada verde num produto também por essas questões. Né? Então, quando eu tenho isso na produção, no consumo e eventualmente no descarte, isso pode ser considerado um produto verde, tá? É mais fácil a gente observar isso, lógico, quando eu tenho já uma comunicação que tem esse apelo, né? Então, como eu falei, ela pode ter, justamente pensando no marketing econômico, mas um marketing mais comercial, justamente esse apelo sendo vendido para o consumidor, tá? E um produto convencional é todo aquele em que não são consideradas as questões ambientais na sua produção, no consumo e no descarte. Então, essa é a diferença, naquilo que eu estou focando, tanto a minha produção como a minha comunicação, por exemplo, tá? Não significa que um produto convencional, que não fala nada sobre a questão verde, não pode ser também sustentável. Ele pode ser, tá? Então, o foco aqui é naquilo que a empresa está comunicando e vendendo para o consumidor, tá? Podem não ser totalmente agressivos ao meio ambiente, não é um produto convencional. No entanto, ainda preciso informar, provar e convencer o consumidor de que são ambientalmente responsáveis. Então, um produto convencional é aquele que ainda não tem uma imagem clara para o consumidor de que, de fato, ele é um produto verde. Tá? Ele pode até não ser agressivo, né? Não ser um malefício para o meio ambiente, mas isso não é claro para o consumidor. Então, enquanto a informação não é clara, então percebam, né? O ponto aqui é informar, é comunicar aquilo, é que aquilo seja algo explícito para o mercado. O aumento das preocupações com o meio ambiente, ele despertou o interesse das pessoas por produtos fabricados de forma ecologicamente responsável, né? Então, essa questão toda que nós já conversamos sobre a sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, as mudanças climáticas também que vão sendo debatidas e a todo momento a gente vê notícias relacionadas com isso, isso acaba gerando uma comoção, né? Por quê? Porque isso vai impactar fortemente na nossa qualidade de vida, né? Tem um impacto real, inclusive para algumas populações, né? Um impacto muito grande, inclusive, né? Então, tudo isso vai gerando uma mudança de comportamento, de maneira que há uma nova tendência, um novo consumidor emergindo, né? Isso, inclusive, é algo que já foi vários estudos que observaram isso no mundo todo, não é algo novo, né? É algo que já acontece há alguns anos, até mais, algumas décadas, posso dizer assim. Então, existe essa tendência desse consumidor que ele pensa de forma ecologicamente ou ambientalmente responsável, e isso repassa para os seus produtos. Pensando no mercado como um todo, né? Então, vamos pensar que você tem 100% do mercado. Aqui, né, eu tenho um percentual de pessoas que se preocupam com essa questão, né? Então, são pessoas que têm essa consciência ambiental, essa consciência ecológica. Logicamente, nem todo mundo que está aqui ele tem o mesmo nível de preocupação ou o mesmo nível de engajamento. Então, dentro dessa grande tendência, tem pessoas aqui, por exemplo, que já estão dispostas, né, a consumir esse produto e pagar mais por isso, por exemplo, né? Outras pessoas vão consumir esse produto se ele for o mesmo preço. E outras pessoas estão preocupadas, mas ainda não consomem nenhum tipo de produto assim. Só tem uma preocupação ainda mais no âmbito das atitudes, né? Então, isso aqui, pessoal, varia, né? Então, você não tem todo mundo no mesmo nível de preocupação e de comportamento. Mas todos esses aqui, vamos dizer assim, têm uma relação com essa questão ambiental, uma associação mais forte com essa questão ambiental, e isso é uma tendência de mercado que as empresas observam e que aí também vão se adequando, vendendo produtos que vão satisfazer essa necessidade, né? Por mais que você tenha a questão ambiental, seja uma questão importante para a sociedade como um todo, você também tem, lógico, um interesse comercial nisso, né? Então, empresas que vão vender produtos verdes, porque você sabe que tem alguém que quer comprar aquilo também, faz parte do negócio, tá? Então, com o intuito de atender esse mercado de informação, né, que em muitos casos pode ser extremamente lucrativo, que tem pessoas que estão dispostas a pagar mais caro por produtos que tenham
essa característica, muitas empresas têm investido recurso e pesquisa para desenvolver produtos que atendam os requisitos ambientais. Então é aquilo, né? Se tem mercado, as empresas também vão se movimentar. Tem empresas que você tem uma preocupação ambiental mais forte na empresa, também faz parte da cultura da empresa, tem empresas que não, que vão vender isso como um produto para um mercado em ascensão. Mas, de qualquer forma, isso não faz muita diferença do ponto de vista de análise. Um produto verde é um produto verde, independente da motivação da empresa para produzir aquele produto. Então, em um mercado verde, pode haver, de maneira geral, 3 tipos de entrantes potenciais. Tá? Então, as empresas convencionais, do próprio mercado específico em que está inserido o mercado verde, um produto. Empresas verde de fora do mercado específico e empresas convencionais de fora do mercado. Então, você tem esses 3 tipos, empresas que são puramente verdes, vamos dizer assim, né? Empresas verdes de outro mercado que vão se inserir nesse novo mercado, né? Vão migrar, e uma empresa convencional que agora passa também a vender esse produto verde. Então, você pode ter essas 3 empresas atuando em um mercado verde, eventualmente isso vai mudando, né? Então, a empresa já era verde de outro setor, ela migra para cá, em determinado momento ela vira também é desse setor. A empresa convencional, ela pode fazer também essa migração, e em algum momento ela se transformar numa empresa verde, ou ter esse atributo também relacionado a ela, né? Então, nós temos, dessa forma, esses 3 estágios possíveis, né? Nós temos lá no centro, né, o mercado verde, e aí você tem, no estágio 2, outras empresas verdes que estão entrando nesse mercado, é um mercado em expansão, e no estágio 3, as empresas convencionais que também passam a atuar nesse mercado verde. Então, você pode ter um mercado que vai cada vez mais se expandindo, de maneira que você tenha, potencialmente, né, setores verdes para determinados produtos. Então, você várias e várias empresas que têm essa pegada relacionada com o meio ambiente. Então, seguindo aqui, né, no marketing ambiental, não importa somente o consumidor, mas também diversos outros públicos que têm relacionamento direta ou indiretamente com a empresa, né? Ou seja, os stakeholders. O que são os stakeholders? São as pessoas interessadas, né? Então, é o consumidor, é o investidor, são empresas de capital aberto, os fornecedores podem ter interesse também, os parceiros da empresa. Se a empresa ela tem um local físico, né? As pessoas que moram naquele entorno também vão ter interesse. Então, você tem várias pessoas que podem ter interesse nessa questão ambiental para a empresa, tá? Então, os stakeholders mais diretamente relacionados nesse sentido podem ser os grupos ambientalistas, né? Então, pessoas que já têm esse viés até como, às vezes, objeto de trabalho, a comunidade próxima à empresa, você pensar numa empresa que produz produtos tangíveis e que vai gerar resíduo, né? O entorno ele é muito importante, porque esse resíduo vai ficar justamente nesse entorno. A poluição, quem vai sofrer são as pessoas que estão próximas à empresa, né? Os fornecedores, atacadistas, varejistas, distribuidores, transportadores, o governo como um todo, enfim, entre outras pessoas que podem ter interesse naquela questão específica. Então, quando a gente fala sobre mercado verde e as práticas ambientais, é importante a gente falar sobre também o greenwashing, tá? Então, existem empresas que fazem autodeclarações, então ela faz uma comunicação com esse viés de mercado verde, promovendo seus produtos, né? Mas sem explicar como que eles fizeram isso, né? Ou como que eles alcançaram tal atributo, né? Então, existe isso no mercado. Outras vão verdadeiramente buscar o mercado verde, né? Então, você tem aqui, quando a gente fala sobre prática ambiental e greenwashing, você tem aqui 2 empresas coexistindo. Uma que se declara verde, sem deixar muito claro por que isso acontece, e outras empresas que são de fato verde. São de fato verde não significa que é um interesse, vamos dizer assim, puramente ambiental da empresa. Pode ser um interesse comercial. Não, eu quero entrar nesse mercado porque eu vejo como um mercado lucrativo. Mas o ponto aqui é o seguinte, eu vejo isso como lucrativo, mas eu mudei as minhas práticas, estão aqui, eu posso provar. Então, isso aqui é feito verdadeiramente no mercado verde. Então, essa é a diferença. Não é na intenção da empresa, se ela está preocupada ou não, mas se ela fala e consegue comprovar, ou se ela fala, mas não fala bem como que isso aconteceu, né? Então, o submercado, dentro de um determinado mercado, que valoriza produtos e serviços em cuja produção e comercialização são consideradas questões socioambientais, são aqueles que vão verdadeiramente estar trabalhando numa lógica verde, tá? Então, são aqueles que buscam verdadeiramente o mercado verde, seja por questões interesse comercial ou interesse ambiental, não importa, mas ele é verde e comunica isso, tá? O esgotamento dos recursos naturais e as pressões para adquirir produtos ecologicamente responsáveis farão com que os mercados migrem da produção convencional para a produção verde. Então, existe essa tendência para muitos mercados, tá? Principalmente aqueles que têm uma produção
com alto nível de resíduo, né? Então, existe hoje toda uma discussão governamental, por exemplo, de diminuição da pegada de carbono. Então, isso é uma mudança setorial para gerar menos resíduo. Você tem várias questões relacionadas com isso que são definidas até via governo e depois passadas para as empresas. Então, isso deve acontecer. E aí, diante desse cenário de mudança, você vai ter aquelas duas empresas, né? Lembre disso, a empresa que é verdadeiramente verde comunica isso, a empresa que comunica sem necessariamente conseguir demonstrar por que é verde, tá? Então, aqui nós temos 4 possibilidades de mudança, né? 4 quadrantes aqui. Então, nós temos, isso é chamado de matriz mercado convencional versus mercado verde. Então, nós temos aqui, primeiro, empresas com produtos convencionais e empresas com produtos verdes, né? Na parte aqui de cima dessa matriz. E na parte lateral, nós temos um mercado com predominância de produtos convencionais e mercado com predominância de produtos verdes. Então, uma empresa com produto convencional em um mercado predominantemente convencional, existe aqui uma mudança gradual para os produtos verdes, então é uma mudança mais gradual. Se eu quiser migrar para esse mercado verde. Se eu sou uma empresa que está em um mercado em predominância de produtos convencionais, mas sou uma empresa verde, então eu estou aqui no ponto 2, desenvolvimento de um mercado verde. Então eu sou uma empresa verde atuando em um mercado mais tradicionalmente convencional. Se eu quero vender produtos verdes, eu vou ter que desenvolver esse mercado. Se eu sou uma empresa de produtos convencionais em um mercado verde, eu tenho a necessidade de fazer uma mudança imediata para o produto verde. Por quê? Quem manda é o mercado, existe uma demanda para aquele mercado. E se eu sou uma empresa com produtos verdes em um mercado verde, eu estou aí ocupando o mercado. Então, eu já estou vendendo aquilo que o consumidor ele tem a necessidade de consumir. Tá? Então, nós temos esses 4 tipos de quadrantes que vão ser uma combinação no tipo da empresa com a predominância da necessidade do mercado. Então, as 4 situações apresentadas, elas irão variar, né, de acordo com o tipo de mercado em que a empresa está inserida, né, pois em alguns a migração do mercado convencional para o mercado verde é mais fácil, em outros há mais dificuldade. Porque 2 questões. Questões do consumidor, dele querer aquilo ou não, aceitar aquilo ou não, e do própria característica de produção daquele produto. Então, pode ser produtos onde a produção ela tem mais dificuldade de ser uma produção mais limpa, né? E conforme a tecnologia ela vai evoluindo, isso também pode se alterando, mas são questões a se considerar. Então, aqui, voltando, né? O que é o greenwashing, né? Então, o greenwashing, lembra aquelas 2 empresas. Uma é verde e comunica isso. Outra comunica isso, mas não consegue demonstrar claramente por que é verde. Então, o que é o greenwashing? É quando uma organização ela exagera, ou ainda, o que é mais grave, ela engana o consumidor a respeito dos atributos ambientais de suas ofertas. Então, o que é o greenwashing? O greenwashing, essa lavagem verde, né, seria uma roupagem verde, vamos dizer assim, é quando você diz que tem um atributo verde, um atributo ambiental, um atributo de sustentabilidade ambiental, mas não é bem assim. Então, eu estou aumentando algo que eu faço, ou estou, inclusive, enganando o consumidor. Tem empresas que fazem isso também, né? Então, esse movimento do greenwashing, ele cresceu na mesma proporção que a preocupação do consumidor e esse mercado verde cresceu. Por quê? Porque eu sou uma empresa, e aqui é completamente antiético, né? Mas se eu sou uma empresa que percebo que o mercado pede isso e paga mais por isso, eu vou comunicar isso, independente se for verdade ou não. Então, isso é um comportamento que é completamente antiético, não deve ser feito. O greenwashing inclusive, dependendo de como ele é construído, pode até ser um crime, né? Mas existe isso também no mercado. O que acaba gerando no consumidor que conhece esse tipo de prática, e vira e mexe, a gente vê notícias sobre isso, e vai gerando uma desconfiança no consumidor, que vai, inclusive, atrapalhar as outras empresas que são verdes de verdade. Então, é um problema do mercado verde como um todo, essa questão do greenwashing, né? Então, as acusações de greenwashing, elas podem surgir de diversas fontes. Então, ambientalista, a imprensa, os consumidores, concorrentes, a comunidade científica, que pode atestar se aquilo é mesmo da maneira que está sendo dita, né? Essas acusações podem ser sérias, podem ser duradouras, podem ser muito prejudiciais à reputação da empresa, e geralmente são. Então, essa questão do greenwashing também deve ser levada em consideração e observada pelo mercado como um todo. É um problema muito grave desse mercado verde, tá? As certificações ambientais, o que é isso? Então, as rotulagens ambientais, ou chamados selos verdes, né, e as certificações são importantes para o marketing ambiental, pois eles vão constituir fonte de informação ao consumidor, servindo para diferenciar os produtos. Então, como é que eu sei se um produto é verde ou não? Existem alguns selos, chamados selos verdes, ou certificações,
que vão dizer o seguinte, olha, esse produto, né, você vai ter as empresas certificadoras, certificam que esse produto foi produzido da maneira correta, né, gastando menos água, gastando menos luz, gerando menos resíduo, né, então são maneiras de você, primeiro, dar confiança para o consumidor de que aquilo realmente foi feito, né? E segundo, informar o consumidor, né? Destacar, diferenciar o seu produto dos demais produtos da prateleira. Então, eu tenho um selo verde, eu tenho uma confiança, né? Um órgão externo à minha empresa verificou e certificou que aquilo foi feito de maneira correta. Então, se a gente for pensar no que a gente acabou de falar, isso aqui é uma garantia, vamos dizer assim, de que não houve uma prática de greenwashing. Não, realmente a empresa ela foi certificada, aquele produto ele é verde, eu posso confiar nele, aí eu, a partir daí eu vou tomar minha decisão de compra, né, por comprar ou não aquele produto, tá? Então, qual é o papel do consumidor? O consumidor são os grandes incentivadores, né, para que as empresas implementem a filosofia do marketing ambiental, porque ele demanda isso, ele que vai pagar por isso, ele que vai gerar esse mercado, né? Se não há intenção de consumo, não há produto a ser feito, né? Uma coisa está relacionada com a outra. Essa preocupação ela é emergente com o meio ambiente faz com que os consumidores e as organizações que os representam comecem a agir em favor da causa. Então, você tem consumidores bastante engajados também com essa questão ambiental, né? E torna-se necessária a reformulação das estratégias de marketing, incorporando a variável meio ambiente nas operações de produção e comercialização das empresas, à medida de que a gente vai observando que isso é algo que o consumidor ele demanda, né? Então ele demanda, isso vai gerar uma necessidade e a empresa ela vai justamente produzir isso ou comunicar isso para o consumidor, tá? Então essa é a nossa principal referência dessa videoaula. Espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês e desejo a todos um excelente estudo.